Boa noite, pessoal. Marcos, da Rádio FEC. Boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas de imprensa. Matheus, analisando os números do jogo de hoje, o Operário fez uma partida muito equilibrada com o Brasil no meio de campo, mas no ataque o Operário teve muita dificuldade para finalizar ao gol. Dos 8 chutes do Operário, nenhum foi na meta do Rafael Martins, enquanto o Brasil finalizou 10 vezes. Em 6 oportunidades o Thiago Braga foi acionado. Com isso, eu queria saber de você até que ponto a ausência dos jogadores que hoje foram desfalques comprometeu o setor de criação e de finalização da equipe no jogo de hoje. Também, se, na sua visão, o empate é um resultado a ser valorizado devido a essa quantidade enorme de desfalques e também considerando o desgaste do time pela sequência intensa de jogos nessa última semana. Matheus. Boa tarde, Marcos. De forma bem resumida, eu vejo o jogo muito parecido como você resumiu. Acho que primeiro nós temos que pensar no desgaste, na sequência de jogos que nós temos, mas é igual para todo mundo, né? Não é só para o Operário. O Brasil também tem o seu desgaste. E a gente, ao natural, com essa sequência de jogos, vai acabar perdendo atletas ou por suspensão ou por lesão. E a gente não pode ficar lamentando muito essas perdas. Claro que podem influenciar em termos de desempenho, em termos de rendimento, principalmente se algum atleta de forma individual não se encontra no seu dia feliz, né? Hoje, em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, acredito que o Brasil foi mais perigoso, realmente, como você falou, mas nós demos um equilíbrio, né? Demos um equilíbrio dentro das condições. Jogar aqui sempre é um jogo muito difícil, de muita luta, de muita briga, de muita entrega. Até era a nossa ideia, dentro disso, os 2 volantes que nós iniciamos, né? 2 volantes de bastante briga e luta, com o Mazinho e com o Vilela. E a gente dá um pouquinho mais de liberdade para os nossos jogadores de frente, né? Para o Jean, para o Bueno, para o Diego. Infelizmente não entrou nenhuma situação clara no primeiro tempo para a gente utilizar eles. E no segundo tempo, ao natural, né, com trocas, a gente não tinha muitas opções para ter uma mudança de jogo, né, para a gente buscar realmente a vitória. Tinha jogadores ofensivos, Batata e Schumacher, então não tinha muitas alternativas além dos 2 para a gente criar alguma situação para mexer realmente a equipe de forma ofensiva. Mas eu sempre digo, quando você está jogando fora de casa e não consegue vencer, você não pode perder. Então, eu acredito que dentro das condições todas, né, a gente vem de uma sequência e até de distância, né? Jogamos em Maceió, paramos para jogar em Ponta Grossa e descemos completamente todo o Brasil aqui para jogar em Pelotas, né? Ficou uma tabela de um grau de dificuldade grande para o nosso, em questão de desgaste, e tem que ser valorizado esse jogo aqui, esse empate, esse 1 ponto, né? Desde que a gente agora vença a nossa partida em casa, que automaticamente a gente vai começando a subir na parte de cima da tabela e dando voos maiores aí para a gente começar a brigar e olhar lá na parte de cima. Obrigado, Matheus. Bom retorno a Ponta Grossa. Obrigado. Paulinho, Lagoa Dourada. Matheus, gostaria que você falasse de um assunto, por exemplo, a gente tem cobrado bastante uma liderança, e hoje o Rafael Bonfim pegou a tarde de capitão e trabalhou justamente como líder dentro de campo, assumiu a responsabilidade, apareceu bastante, não teve sequer um tópico de defeitos. Agora, no primeiro tempo, também a gente imaginava, já contava com o Rafael Chorão, mas imaginava ele como um passador, e a gente percebeu o primeiro tempo, ele muito... Desculpa, Paulinho, falhou. Pode repetir os últimos 5 segundos só. Pois não, a respeito do Rafael Chorão no primeiro tempo, que a gente imaginava ele como um passador, só que ele estava jogando bastante enfiado lá daquilo que imaginava, ele estava como um meio atacante, junto dos atacantes lá. E a proposta tua, Matheus, era justamente trazer um ponto para Ponta Grossa, até pela dificuldade de você ter esses passadores, esses meias, por exemplo, Tomás Bastos e até mesmo o Tomás Santos, que joga mais à frente, mas também é um passador. A proposta era essa, Matheus. Boa noite. Boa noite. A proposta era a gente, como a gente sabia, que é a característica do jogo aqui em Pelotas, né? Se a gente acompanhar, eu já vim para cá diversas vezes, vocês já acompanharam os jogos aqui diversas vezes. Aqui é um jogo de muita luta e de muita disputa, principalmente na região central do campo, né? O Brasil também alongando bastante bolas, né? E a nossa linha de 4 foi
fez uma partida excepcional hoje, a gente conseguia vencer essas bolas longas e daí ficava uma disputa no meio de campo. E era essa a ideia do Mazinho e do Vilela, para ter esses dois jogadores de mais força para a gente procurar ficar com a segunda bola, dando um pouquinho mais de liberdade para o Chorão se movimentar um pouco mais à vontade dentro do campo, junto com o Jean, né, alternando, porque a gente necessitaria daí de um bom passador para esse passe para frente. Mas o Brasil também, com dois volantes de muita briga e muita entrega, neutralizaram bem assim o Jean e o Chorão, e a gente teve um pouquinho de dificuldade para fazer com que essa bola chegasse no ataque com qualidade, né? Então a gente sofreu um pouquinho nisso, porque o Brasil também, com os dois volantes de contenção deles, de muita força, conseguiram, em grande parte, neutralizar a nossa ideia de ter esses jogadores com mais liberdade para conseguir criar esses passes para frente. Então, né, a gente criou soluções, procurou criar soluções dentro disso. Jogo de muita disputa, de muita entrega, né? E infelizmente a vitória não veio, mas tem que valorizar esse empate aqui pela circunstância do jogo. Bom, só queria que você completasse a respeito ao Rafael Bonfim com essa liderança dele. Eu, desde do primeiro momento que eu cheguei aqui, Paulinho, eu realmente fiquei muito satisfeito com os nossos zagueiros, né? O Bonfim, o Ricardo são jogadores excepcionais de liderança, de vestiário, de dia a dia, de ambiente muito agregador. O Renier hoje, tendo a oportunidade de entrar e dentro das nossas circunstâncias, né? Eu precisava de um escape, eu estava esperando uma oportunidade de segundo tempo de final de jogo com um escape de velocidade, e dentro do que nós tínhamos, o Sávio, eu apostei no Sávio para essa velocidade, e daí eu precisava de um lateral direito, e o Renier se mostrou à disposição desde o início, quando a gente falou que a gente vinha para cá sem opção de lateral direito, sem opção de lateral esquerdo, e o René, professor, fique à disposição para você me colocar onde você quiser. Então eu fico muito satisfeito, assim. René fez uma bela partida, o Bonfim, uma liderança, já tendo uma sequência no Operário, criou uma identidade aqui no clube muito forte e tem um vestiário muito agregador, né? O Ricardo também, então são zagueiros que realmente eu estou contando muito, e a gente fica muito feliz com o desempenho deles, além do dentro de campo, fora de campo, como você falou também, o Bonfim realmente está carregando essa camisa do Operário com muito amor e se entregando dentro de campo, como vocês estão podendo ver. Tá certo. Muito obrigado, Matheus. Obrigado. Ivan, Rádio Clube. Boa noite, Matheus Costa. Parabéns pelo empate, pelo ponto conquistado, e eu estou dizendo parabéns, apesar de ter sido um jogo empatado, porque eu considero que empatar com o Brasil em Pelotas é normal, em condições naturais, aí com o time completo já seria normal. E com o time com todas as baixas, com todos os jogadores de fora que você não pôde contar hoje, claro que você valoriza os jogadores que estavam à sua disposição, mas você viajou somente com 17 jogadores, fica uma limitação muito grande. Eu concordo contigo que todos entraram dispostos a ajudarem de todas as formas possíveis, mas você não teve condição nunca de treinar, de trabalhar esse time aqui, e era difícil de imaginar esse time aí ir a campo como time titular do Operário Ferroviário, inclusive com poucos recursos aí no banco de reservas para você não ter que modificar o perfil do jogador, pegar zagueiro, colocar para jogar na frente, lateral jogando de ponta. Então, isso tudo dá para dizer que por essa superação do grupo, e foi um bom resultado, não, Matheus? Ivan, sem dúvida. E é como você disse, Ivan, eu acho que nos momentos de dificuldade que a gente tem que mostrar a força do nosso grupo para se fortalecer. Então, por exemplo, a gente conversou muito com esses atletas que vieram para cá ontem, e eu falei, pessoal, as circunstâncias do jogo, nós temos 5 substituições, mas dependendo da situação do jogo, nós não temos uma posição para cada, nós não temos muitas opções para criar alternativas durante o jogo, mas tem que estar todo mundo à disposição, se tiver que entrar, independentemente da sua função, procurar fazer o seu melhor e se doar, porque em Pelotas, para você conquistar ponto, você tem que brigar igual, tem que competir tanto quanto o Brasil.
E foi um momento ali que todo mundo se fechou e falou: não, professor, pode ficar tranquilo, vocês podem me botar onde você quiser. Bueno, né, também outro jogador que chegou para mim, professor, se você quiser que eu jogue por trás de meia, pelo lado, para correr, marcar lateral, você fique bem à vontade e tranquilo, que a gente está aqui para ajudar. Então isso é um momento que realmente a gente vê esse fator positivo desse grupo. Eu fico muito feliz com relação a isso, né, dentro de todas as nossas circunstâncias e da dificuldade que tivemos para esse jogo de hoje. Sair com ponto, a gente acaba saindo satisfeito. Óbvio que a gente não pode ficar feliz com um ponto, né, mas dentro de todas essas situações, e foi o que eu falei para eles no vestiário, desde que a gente vença na quinta-feira, esse é um ponto que tem que ser muito valorizado, porque em 2 partidas conquistar 4 pontos, tem que valorizar sempre. Então, desde que a gente vença agora em casa, vai ter que, é muito valorizado esse ponto aqui em Pelotas. Obrigado. Obrigado. Ana, Net Sport Clube. Boa noite, Matheus. Boa noite, colegas de imprensa. Matheus, no primeiro tempo, o goleiro Thiago Braga foi bastante explorado, mas deu conta do recado, o Operário não sofreu gols. No segundo tempo, na minha opinião, a equipe evoluiu a sua defesa, né, conseguiu segurar muito bem e terminou o jogo sem sofrer gols. Com esse resultado, o Operário quebrou uma sequência da equipe do Brasil de Pelotas, que vinha marcando gols nas últimas 5 partidas que disputou e vinha também de 2 vitórias consecutivas. Eu queria que você falasse como você avalia essa quebra de sequência que o Operário conseguiu hoje e também a atuação da defesa como um todo. Tudo bom, Ana? Eu, como você mesmo disse, Ana, eu acho que o Brasil teve oportunidades no primeiro tempo e foi muito cobrada essa questão, porque eu achei que a gente não competiu tanto quanto o Brasil. O Brasil ganhou mais disputas, ganhou mais duelos individuais, e quando você começa a ganhar mais disputa e mais duelos individuais, você acaba criando mais oportunidade de gol. E acredito que o Brasil conseguiu criar essas oportunidades nesse momento, devido aos duelos e às disputas que a gente acabou perdendo. Então, eu cobrei muito no intervalo essa questão de competir tanto quanto a equipe do Brasil, e acredito que a gente conseguiu igualar esse nível de competitividade que o Brasil colocou no primeiro tempo. No segundo tempo a gente equilibrou muito esse quesito e daí ficou um jogo mais equilibrado, né? Sem muitas chances para nenhuma de ambas equipes, devido à característica do jogo aqui, né? Então, e no momento que a gente acaba, eu falei isso no nosso jogo contra o Paraná, no momento que a gente acaba dando oportunidade para o adversário, nós mostramos que nós temos um grande goleiro, né? Então tem que parabenizar também o Thiago, porque se o adversário às vezes tem mérito, seja por qualidade deles, seja por erro nosso, de criar uma situação de gol, nós estamos mostrando que além de tudo isso que nós estamos comentando, nós temos um excelente goleiro ali trabalhando e fazendo as suas defesas, fazendo seu trabalho muito bem feito. Então tem que parabenizar também o Thiago pelo desempenho dele de forma individual no jogo de hoje. Muito obrigada, Matheus. Uma boa viagem de retorno. Obrigado. Rodrigo, Globo Esporte. Oi, Matheus. Boa tarde. Matheus, Boa tarde, Rodrigo. Queria que você falasse um pouquinho como é que você tem feito nessa maratona louca, né? Jogou sexta, jogou hoje, vai jogar quinta. É base de conversa só, mínimo possível de treino? Como é que você tem lidado com isso? E também se você pretende utilizar esses caras que estão voltando de Covid, como você fez com o Jean hoje, se você pretende utilizar o Douglas Coutinho na próxima quinta. Boa tarde, Rodrigo. Primeiro, é um momento que realmente a gente tem que... talvez os treinos mais importantes são em palestras, em vídeos, que a gente passa tanto da nossa equipe, do nosso jogo, quanto dos nossos adversários. Paralelo a isso, obviamente, todo dia nós estamos trabalhando e treinando com os atletas de uma forma muito menor, porque o mais importante é eles estarem conscientes do que eles estão fazendo, do que a gente pode fazer e de como deve vir o adversário que a gente busca estudar também, né? E com isso, os atletas, cada um tem que ter a sua consciência que o mais importante nesse momento é se alimentar bem e descansar para estar o mais recuperado possível para a próxima partida. Né? Com relação a esses atletas, o Jean era um atleta que teve condições de estar aqui hoje porque foi muito assintomático, né? Não teve nenhuma situação que somente o teste que deu positivo de Covid dele, mas ele treinou todos os dias em casa. O Coutinho já não teve uns sintomas e quando ele retornou aos treinamentos, ele sentiu um pouquinho. Acredito que para agora não posso precisar exatamente, mas acredito que ele vai estar à disposição na quinta-feira, talvez uma parte do jogo, né?
tem que ver como é que ele está respondendo aos treinamentos que ele ficou lá em Ponta Grossa, e a gente tem que analisar essa situação dele e mais outras situações que nós temos que ver chegando lá, né? O Bastos, todos esses atletas aí que a gente tem que analisar se estão com condições para estar à disposição quinta-feira, para que a gente faça uma excelente partida e busque essa vitória. Obrigado, Matheus. Bom retorno. Obrigado. Obrigada, Matheus. Bom retorno. Obrigada, pessoal. Uma boa noite a todos.